Bom dia, tá me ouvindo, pastor Alan? Tá ouvindo aí? Tá tudo correto? Vamos dar início já a EBD aí, vamos ver o pessoal que estiver entrando. Bom dia, tá me ouvindo, pastor? Tá ouvindo aí? Me ouvindo aí? A partir da semana que vem eu vou usar o Google Meet, tá? Que fica melhor. Eu acho que pessoal. Senhor, pastor. Tá? Só avisando aí que eu vou usar depois o Google Meet, tá bom? Tem mais alcance, eu acho que, apesar da qualidade ser inferior, mas eu acho que deve ter mais alcance e menos complicações, né? Que o Zoom. Oi? Tá, semana que vem eu já começo com esse outro. Isso, fica melhor. Porque aí tem mais acesso, mais gente para acessar. Não tem essa queda de 40 minutos, né? E... Bom, hoje tá meio friozinho, pelo jeito o pessoal tá em casa dormindo uma hora dessa, né? Mas geralmente o pessoal tá entrando mais tarde mesmo. Eu vou iniciar, então, pastor, com... Oi, só tá o pastor mesmo aqui, tá? Fazendo... Vamos continuar aqui. Acho que é o frio, né? Tempo frio, o pessoal vai dormir um pouquinho mais. Eu também de manhã também foi a mesma coisa. Para acordar foi difícil, né? Bom, eu sei que está acontecendo muita coisa, não é? Eu ontem assisti uma palestra com um pastor aí, bem conhecido da Assembleia de Deus, tá? Ele estava falando do momento atual, né? Como ele fala que Jesus já está às portas, já está chegando. A gente está vivendo, ele pega 50 anos o Apocalipse, ele fala que esse ano é o ano da preparação para as dores, né? E foi vivificante a pregação dele, a palestra dele online.
Foi muito boa, muito edificante. Agora eu não me veio à memória o nome dele, mas ele já escreveu também revista para EVD, viu? É muito bom esse pastor aí. Ele está falando do cenário atual, das situações, o que está acontecendo lá em Israel, né? E como ele falou, só está faltando a manifestação. Oi? Pastor? Não, eu esqueci o nome dele. Tá no meu celular, mas o celular tá gravando aqui também. Depois eu passo pro pastor aí. E vou ver se eu passo o link, se tiver gravado ainda. Eu passo pro pastor também. É muito boa a palavra dele, viu? Muito boa mesmo. Ele é bem conhecido da Assembleia de Deus, é muito bem conhecido. Assim que eu terminar aqui, eu passo pro pastor. Se eu estiver aqui, eu esqueci o nome dele. Não, é muito bom. É muito bom mesmo, viu? E a pregação dele, tudo é voltado assim, né? Às vezes ele muda a pregação, mas eu sempre mando ele pregar sobre essas coisas futuras, né? Sobre Apocalipse. E realmente, quando ele fala sobre isso, você sente o Espírito Santo tocando em qualquer um, viu? E vamos lá. 9h14. Pastor Jones também não veio. Olha. Domingo passado teve o Dia dos Pais, então eu fiz bem resumida mesmo. Fiz até uma gravação também no Face, como essa aqui também estou fazendo. A gente vai... Vamos começar então, já adiantando, que já foi 9h14, né? Eu vou fazer uma oração, pastor. Isso. Vamos ver aqui. Pai Santo e Eterno Deus, te agradecemos por estarmos aqui. Entra nos lares, Senhor, dos teus servos. Guarda a vida dos teus servos. Desperta, Senhor, para esses momentos que são difíceis. E traz a comunhão e o teu Espírito Santo o conforto aos nossos corações. Desperta nossas vidas para o teu trabalho, para a tua obra. É o que pedimos, Pai Santo. E também instrui as nossas, nessa lição, a tua palavra, para que seja aproveitosa para nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Oi. O pastor tá vendo aí? Tá escutando? Tá perfeito o som? Vamos lá, vou iniciar então aqui só. Pastor, se estiver me ouvindo perfeitamente, aí você dá um ok, tá? Que parece que tá cortando aí o som. O texto da lição, o título da lição, né? O povo de Deus deve separar-se do mal. Tá? O texto áureo, pelo meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura diária, Jeremias 23, do 1 ao 13, separação da ordem divina. Terça-feira, Oséias, capítulo 7, do 8 ao 16, o trágico resultado da mistura. Quarta-feira, Deuteronômio 28, do 1 ao 13, vida separada, glorifica a Deus.
Quinta-feira, Atos, capítulo 2, versos 41 ao 47, o ambiente numa igreja despertada. E sexta-feira, Isaías 52, 1 a 11, o despertamento renova. E sábado, Romanos capítulo 13, do 11 ao 14, é tempo de... A leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 2, do versículo 59 ao 62. E pastor? Tá. Bom, aqui. Vamos lá. Também esses subiram de Tel-Mele e Tel-Assa, Querube, Adã e Me. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado de seu nome. Esses buscaram seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel, chefes dos pais, e disseram-lhe: edificai-nos, edificar conosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós só a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro da Pérsia, e rei da Pérsia. E em Aquimetá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para um lugar em que se ofereça sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei Redraz, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará na casa do rei. Aqui a gente está vendo uma reconstituição, né, do livro de Esdras, aqui está falando, um breve resumo, né, relacionado aqui ao povo que estava entrando em Israel, que não fazia parte da linhagem, era um povo mestiço, tá? E a ordenança que Deus tinha dado era que o povo judeu não se misturasse com outros povos. Para quê? Para não alcançar os costumes dos povos antigos. Seja bem-vindo aí, tá? Deve ser Jodimar, né? Paz do Senhor. Se estiver me ouvindo aí, dá um aqui, dá um joinha. O pastor Alan acabou de sair. Vamos lá. Eu também estou fazendo aqui no Face, numa conta que eu já tinha desativado, né? Mas ela tem mais alcance, então eu estou fazendo nela. E só para ficar gravado, depois eu também vou passar para alguns irmãos, tá bom? Na lição de hoje, a gente está estudando aqui o povo de Deus separa-se do mal. Então a gente vê nessa reconstituição no livro de Esdras, né? O povo de Deus ele voltando a Jerusalém para reconstruir a cidade. E nessa
parte quando eles chegam lá, mas 652 homens, eles são tirados, eles são afastados, porque eles não tinham linhagem com o povo de Deus. Seus nomes não estavam escritos nos livros da genealogia, né? E então parece que de Deus, o povo não podia ser povo estranho, tá? Povo de outras nações. Então, se não era encontrado, esse povo não podia fazer parte. E a gente vê também os samaritanos, tá? Querendo ajudar. Bom, os samaritanos, eles tinham uma condição diferente do povo de Deus. A primazia, primeiro, foi dos samaritanos quando eles chegaram lá na terra de Israel, né? Mas o rei da Síria mandou até um sacerdote. Então eles aceitaram o sacerdote, aceitaram o ensinamento, mas continuavam fazendo as práticas de idolatria aos outros deuses. Portanto, por causa disso, o povo judeu, quando chegou à terra para reconstruir Jerusalém, do rei Ciro, eles recusaram a ajuda. E por isso, assim, os samaritanos ficaram com raiva do povo judeu. Tá? Mas por quê? Eles não tinham observado a Constituição de Israel, que seria a lei mosaica, né? A lei mosaica falava para o povo não se misturar com outros povos, não ter outros deuses além do Senhor Deus. Então, o povo samaritano, ele tinha o quê? Eles agiam como os judeus, tá? Eles observavam o fundamento da lei de Moisés, que amar a Deus sobre todas as coisas, né? E não fazer ídolos, tá bom? Então, por causa disso, eles foram rejeitados também, os samaritanos, tá? Daí vem aquela rixa até os dias de Jesus, dos samaritanos e judeus, tá? Os judeus não passavam pela Samaria, tá? Até a época de Jesus eles não passavam. E os samaritanos também, eles até queriam ajudar e participar, só que não participavam, eram excluídos por causa das suas práticas pagãs, tá bom? A gente está aprendendo essa lição de hoje. Na introdução, ela está dizendo assim: nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém. Depois dos anos no cativeiro em Babilônia, ali eles viveram espalhados pelos vastos territórios daquele reino. E agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ditos da lei, tá bom? O ponto central, a comunhão plena com Deus exige santidade. O tópico 1 somente judeus retornariam a Judá. A gente viu aqui na Reconstituição que para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. A gente leu aí no texto, tá? Até alguns filhos dos sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia, foram rejeitados como imundos. Isso aí está em Esdras, capítulo 2, dos 59 a 62. Os judeus mestiços, tá? Que é aqueles misturados, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo.
Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A lição prática dessa lição desse domingo é justamente isso, tá bom? Deus ele não aceita que os costumes do mundo eles entrem dentro da igreja, tá? E façam parte do convívio. Isso aí, então, se você quer servir ao Senhor, aceitar esse Jesus, tá? Que pode salvar a sua vida, ele vai salvar a vida daquele que crê, é necessário você negar a si mesmo, tá? Mas isso aí não é uma coisa humana, dificilmente. A única coisa que a gente pode conseguir é nossa decisão. A partir desse momento, deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para libertar você dessa situação, tá bom? Então, não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido, tá? Então já foi quando o povo foi liberto, tá? Pelas mãos do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um grande povo de mistura não israelita que iria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Vamos entender, quando o povo hebreu sai do Egito, leva consigo alguns egípcios, tá? E descendentes de egípcios, pessoas misturadas. O povo amargou muito com essa decisão de levar esse povo misturado. Então, daí a experiência, e por isso Deus não permitia que o povo de Deus se misturassem com os povos em volta, tá? Por quê? Por causa dessa situação, o povo de Deus teve que passar 40 anos pelo deserto. Era questão de dias até chegar à terra prometida. Mas pela murmuração daqueles outros povos, pela idolatria, então foram se passando 40 anos, tá? Para que o povo de Deus pudesse adentrar a terra prometida. Só quando aquela geração morreu, aí sim a nova geração purificada pôde entrar. Então, a partir daquele momento, Deus ordenou que o povo não pudesse se misturar, tá? Por isso a ruína também do povo de Israel. Quando o povo de Israel ele foi levado ao cativeiro, não um judeu, o reino do norte, tá? Ele se misturou, daí deu os samaritanos, tá? E o que os samaritanos? Eles até aceitavam a palavra, mas no erro de se misturar e adquirir os costumes dos povos em volta, tá? A idolatria e tudo mais. Então, por isso, Deus os rejeitou, tá? Vamos aqui, então. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus, capítulo 7, 14. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse assim: necessário vos é nascer de novo. Ou seja, a pessoa tem que abandonar o pecado, né? Abandonar aquela situação que desagrada a Deus. Mas o que é pecado, o que é errado? O conceito de errado e de certo está na palavra de Deus, tá bom? O crente ele não tem um conceito na mente. Nós não podemos achar que uma coisa é certa ou errada. De acordo com a palavra de Deus, tá? Através do estudo, do discipulado, a gente vai entender o que é correto ou não, tá bom? O Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas para mudar, se queremos ser salvos, tá bom? Que o povo de Deus não pode ser misturado com os povos da terra, os povos do mundo. Agora, um conceito que a gente tem que ter hoje no mundo, existem 3 povos: o judeu, tá? O povo judeu, o mundo, tá? E a igreja, tá? O judeu é o povo da promessa que vai reinar, Jesus Cristo vai reinar ali em Jerusalém, aquela cidade, tá? Que você vê muita notícia na televisão
sobre aquela cidade, sobre os conflitos que têm acontecido, né? Então, Jesus é uma promessa dele de sentar no trono de Davi e reinar para sempre. Então, o povo de Israel tem essa promessa. Então, é o povo da promessa, tá? E através deles, dos judeus, veio a salvação. O povo gentil e judeu que aceita Jesus Cristo faz parte da igreja. É esse povo que se refere, tá, à lição de hoje. A gente está falando da lição de hoje. Então, o povo da igreja, baseada na palavra de Deus, ele tem que filtrar a sua vida de acordo com essa palavra, tá? A palavra de Deus. É o estudo dela, a gente deve filtrar, tá? E não deixar as coisas, os costumes do mundo entrar na nossa vida, tá bom? O sentido da lição é esse. Aí a gente também tem o povo do mundo. O povo do mundo tem direito à salvação? Tem, desde o momento que eles se arrependam. A palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, tá? Ele fica muito triste quando o ímpio morre. É verdade isso. E por isso ele dá oportunidades, tá? Até o fim da vida a pessoa pode ser errada, mas se ela tiver a oportunidade de se arrepender, de aceitar Jesus, ela será salva, tá bom? Até o último momento de fôlego. Entenda bem. Eu fiz tudo errado. Não, mas você pode ser salvo a partir do momento que você aceitar Jesus, tá? E se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Por quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito para nossas vidas. E é importante a gente estar ciente disso, tá? Às vezes muitos levam a religiosidade muito a sério, tá? E exclui certos grupos. E não é bem assim. A gente não pode excluir certos grupos, tá? Para ser salvo, tá? Todos têm direito à salvação. Todos podem ser salvos. É isso que tem que ser botado na nossa mente, tá bom? Então os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Falei na lição passada, os samaritanos eles continuavam com seus hábitos antigos e era um povo mestiço, tá? Então, por ordenança de Deus e pela situação que eles passaram no deserto, então não houve por ordenança de Deus essa parte do povo ter que ajudar os samaritanos, poder ajudar os judeus ali na reconstrução da cidade, tá bom? Então para a gente entender esse tópico aqui, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, tá? Porque eles amargaram uma situação difícil por causa disso, tá? Não com os samaritanos, mas com os egípcios. Então, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua origem, de origem pagã. Quando a gente fala pagã, a gente tem que entender que pagã é aquele povo idólatra, tá? Aquele povo que adorava Baal, adorava Moloque, esses deuses, tá? E eram deuses, eram para eles, né? Por isso que era pagã. Então, os Moloque eram deus que as oferendas eram o povo que adorava Moloque, né? Sacrificava os próprios filhos recém-nascidos na barriga do Moloque, que era uma fornalha, né? Para em troca receber riqueza, poder. Então, só para dar um exemplo, então, eles não podiam ser aceitos, tá? Esse povo, ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sagão II, e as 10 tribos norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Cefalvim e Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Isso está registrado na palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 17, verso 24. Posteriormente, o rei da Síria
né, arrependido do que tinha feito, enviou-lhes por inspiração divina, enviou uns sacerdotes israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam o Senhor. Da 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. Esses deuses, eles aceitavam sacrifícios humanos, tá bom? Então Deus o rejeitou. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a sua idolatria. Então, por causa disso, representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Tá? Está em Gálatas capítulo 5, verso 20. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Tá? No texto a gente lê também sobre isso. Os samaritanos, eles foram querer ser prestativos. Na verdade, quando ofereceram ajuda, né, logo de prontidão os judeus o recusaram. Por isso os samaritanos ficaram com a rixa com os judeus, tá? Até os tempos de Jesus. Então, esse período, retornando aqui à lição, esse período do livro de Esdras, tá? Porque o povo judeu recusou? Para que não houvesse o que tinha acontecido no deserto, tá? Se eles tivessem misturado, provavelmente no começo seria muito bom, tudo tranquilo, tá? Mas quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando a construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 5. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, tá? Como também daqueles que causam divisões, tá? Esse aqui são referências, Romanos capítulo 16, versos 17 e 18. Se você tem a Bíblia em casa, tá? Lê essa aí, Romanos capítulo 16, versos 17 e 18. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 10, 13 e 18. E Judas, versículo 12, 18 e 19. Tá? Os samaritanos procuravam aparentar-se com judeus. Na página 50, com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Esdras capítulo 9, verso 1 ao 2. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado. O que iremos fazer na lição número 12, tá bom? Lição número 12 a gente vai falar sobre isso. Agora, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus por causa dessa recusa. Então, a gente fala dessa recusa, tá? É claro que com o sacrifício de Cristo na cruz, essa rixa, né, com os cristãos. Os cristãos, eles começaram a evangelizar os samaritanos. Então, essa rixa que tinha por causa da lei mosaica, tá, foi quebrada. Mas isso aí é uma outra parte. Isso aí está no Novo Testamento. A gente está falando da época, tá? E porque o povo de Deus, o povo judeu, tinha amargado dessa mistura com outros povos, tá bom? Vamos lá. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram, os judeus. Antes de os judeus terem chegado, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes
Bom dia, Cristiano. Vamos aqui, então, aqui, ó. Os samaritanos invejaram os judeus. Perdão, vou voltar aqui, tá? Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus e verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja, tá? Isso sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja. Atos capítulo 5, do 17, 13 e 45, tá? E capítulo 17, verso 5. Os samaritanos imaginaram que, se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo privilégio que esses, quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos. O ódio revelado transformou-se em inimizade declarada. O tópico 2, a gente vê o seguinte: os samaritanos imaginaram que, se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que eles. Tá? Só que não, né? Tá bom aqui, gente, você que está entrando agora, tá? A paz do Senhor. Eu também estou fazendo uma gravação aqui no Face, logo depois, quem estiver online pode compartilhar, tá? Bom, agora vamos falar aqui uma coisa séria aqui, tá? Seja Deus exige santidade do seu povo. Essa aqui é a parte, a parte 3 da lição, e a parte 4 é a cereja do bolo da lição de hoje, tá? Então, Deus exige santidade do seu povo. A gente aprendeu aqui, recapitulando, o Cristiano está entrando agora pelo Zoom, recapitulando, tá? O povo de Deus vai reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Então a gente vê aqui um povo mestiço, tá? Que foi junto com os judeus para Jerusalém. Eram 652. Eles não foram achados no livro da genealogia. Por isso, a sua ajuda foi recusada. Desses 652 homens, tá? Eram homens mestiços e não faziam parte da linhagem. Inclusive, tinha uns filhos de sacerdotes por causa disso. Porque eles foram recusados por ordenança, né? E pela situação que o povo de Deus amargou no deserto. Então, aquilo deixou uma experiência profunda no povo de Deus, tá? Quando eles foram libertados do Egito, veio alguns egípcios com eles. Por causa desses egípcios, a murmuração desses egípcios, a idolatria desses egípcios, o povo de Deus foi castigado a ficar no deserto durante 40 anos. Só depois, quando esse povo morreu, né? E aí a nova geração surgiu, que eles puderam entrar na terra prometida por Abraão. Então, por causa disso, o povo judeu, observando a lei, não recusou os samaritanos, tá? Tanto na reconstrução do templo, também, que a gente viu na lição passada de Neemias, quanto nessa parte agora que foi a reconstrução dos muros. E a gente vê também outro povo aqui que entrou junto, né? Além dos samaritanos, além desse povo, os samaritanos. Então esses daí também foram recusados. Por quê? Eles eram o que seria hoje o crente morno, né? Que é aquele crente que é pé no chão e pé no mundo, tá? O crente tem que ser o quê? Para exigir a santidade, para você entender o momento, Deus ele quer santidade, tá? Então exige a santidade do seu povo. O que é? O crente pé no mundo, tá? Porque a gente está no mundo, né? A gente vive no mundo. A gente tem que só separar, mas a cabeça tem que estar no céu, tá? Nas coisas do céu, não nas coisas da terra. Esse é um ponto que você deve compreender, tá? Agora, por isso dessa lição aqui. Lembrando que o título da lição é o povo de Deus deve separar-se do mal. Vamos lá.
O tópico 3 diz assim: em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Oi. Vamos lá. Em toda a história, voltando aqui, em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Por quê? Né? Para que ele seja manifesto. A verdade é que se você não tiver em comunhão com Deus, tá? E Deus ele não vai manifestar a sua glória sobre você, certo? Não adianta você só ir para a igreja, tá? Ou ser muito religioso se você não tem aquela meditar na palavra, buscar o Senhor, tá bom? Vamos lá, tópico 1. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Aí a gente lê aí, está registrado também, tá? 2 Coríntios 6, 17, 7 e 1. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6, verso 16. Isso foi estudado na lição passada. Por causa disso, Deus abençoou e que naquela geração, tá, de Zorobabel, foi se reconstruído o templo. E logo em seguida, né, com a chegada de Esdras, foi reconstruído o muro e restabelecido a cidade de Jerusalém. Tá? Isso estava na lição passada. Agora, quando Josué preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, isso está em Josué capítulo 3, verso 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Isso está registrado, tá bom, gente? Então, o povo de Deus, ele, depois, recapitulando aquela parte do Egito, então, aquele povo que foi junto, misturado com alguns dos egípcios, né? Pegaram aqueles costumes dos egípcios, que é a idolatria e a murmuração, tá? E por causa disso, Deus ele o castigou, porque Deus ele trazia bênçãos toda vez para aquele povo, né? Era maná do céu, o povo não precisava trabalhar, precisava só chegar na terra prometida. Deus ele trazia maná do céu, codornizes para eles comerem carne, né? Vencer as batalhas, todos os inimigos mais poderosos que eles foram vencidos porque Deus estava com eles. Mesmo assim, aquele povo murmurava. Então, por causa disso, né? E por causa daquela mistura com os egípcios daquele período, né? Então Deus fez com que o povo de Deus ficasse 40 anos rodando naquele deserto. Uma questão que eles podiam ter chego lá, questão de dias, tá bom? Então a gente vê essa parte, tá? Para recapitular, para você entender. Logo em seguida, quando Josué chega na terra prometida, antes de entrar, existe então a santificação. O povo de Deus precisava se santificar para que Deus continuasse operando as maravilhas no meio do seu povo. Tá? Então, por isso aí, tá? Josué diz aí, santificados, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aí a gente também vê uma parte interessante, né? Se você ler o livro de Josué, você vai ver o encontro dele com um anjo. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Então, antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: o que diz meu Senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Isso está em Josué capítulo 5, verso 13 ao 15. Então, por causa da santidade, o Senhor já começa a se manifestar, né, diante do povo de Deus. E agora, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. E por que ele foi derrotado, tá? Porque se encontrou anátema dentro do povo. É o que está escrito aqui na lição. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota,
A cidade de Ai era uma cidade pequena, viu, gente? A gente tem que entender. Santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tirei o anatema do meio de vós. Então aqui a gente vê também outra situação que veio amargando. Isso, veio amargando ali. O povo de Deus tem a derrota porque tinha alguém no meio do povo que estava continuando com os hábitos antigos, né, da idolatria do mundo, que Deus tinha rejeitado, aquela idolatria e os costumes também, né? Então a gente vê, tá, que é necessário para o crente vencer uma santidade. Então, para que, na verdade, a gente tem que compreender por que a gente tem que ter santidade, né? A verdade é que se você não tiver santidade, a nossa vida estiver em pecado, há um abismo, tá? O pecado é uma separação entre Deus e o homem, tá? Se o homem estiver numa situação de condição de pecado, o Senhor, ele vai se afastar, mas ele se afasta pelo amor dele, né? Porque se a gente estiver em pecado, tá? Ele não vai se manifestar no meio de nós, não vai poder nos abençoar, tá? Então a gente está entregue ao inimigo, tá? A Satanás. Essa que é a realidade. Quando a gente está no mundo com pecado, em situação difícil, tá? Não querendo aceitar a palavra de Deus, sendo rebelde, então o Senhor não se manifesta e o que acontece é as derrotas, tá bom? Então aí tá essa parte aí de Josué, que a gente tem que estudar muito bem, tá? Então o pecado foi descoberto e então disse Josué: levanta-te e sobe a Ai, olha que te tenho dado a sua mão o rei de Ai e o seu povo, a cidade e a sua terra. Então está em Josué capítulo 8, verso 1. Isso está registrado, está lá, tá? Então, depois que o povo de Deus retirou o único homem que estava em pecado, então aqui o povo de Deus pôde ser vitorioso novamente. Então, é uma coisa que devemos saber: Deus exige santidade do seu povo para operar no meio dele. Então, o tópico diz aí: Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Agora a gente vai ler o tópico 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Obrigado aí a presença dos irmãos, tá? Cristiano e a Lília, tá? O pastor teve aí, mas não sei o que aconteceu. Vamos lá. Deu uma caída, né? Saiu do sistema. Gente, a gente está quase no final dessa lição, né? O próximo tópico aqui, que é devemos manter uma vida separada do mal. Por que a gente tem que manter? A gente tem que entender que se a gente viver na vida, né, em pecado diante de Deus, ele não vai, além de não se manifestar, as bênçãos de Deus não vai nos alcançar, tá? E como povo de Deus, para a gente ter as bênçãos, ser bem-aventurado, tá? E por esse tempo que a gente vive também, tá? A gente está vivendo um tempo que é o princípio das dores, tá? Não acho você que está tudo normal, não existe normalidade. Vamos ver o que está a situação hoje no mundo. A gente está falando de santidade, né? Então, o povo de Deus, ele precisa dessa comunhão com Deus, porque a palavra de Deus, ela tem uma promessa para aquele povo que tem comunhão com Deus, tá bom? Ele vai livrar da hora da grande tribulação. A gente está na preparação da grande tribulação, meu irmão. Você que está assistindo aí, tá? Esse tempo aí que está tendo do coronavírus, se você também analisar, está tendo muita coisa que está acontecendo no mundo aí, tá? Desastres. Eu botei um vídeo também na página do Face e no YouTube sobre a novilha vermelha, tá? Eu pretendo falar de mais coisas
que estão acontecendo em Israel, tá? E tudo isso, se você pegar a palavra de Deus, já foi profetizado e a gente sabe onde vai chegar, tá? Vai chegar na grande tribulação, na manifestação do anticristo. E o povo de Deus que tiver em comunhão tem que entender que nesse momento será arrebatado, será tirado dessa terra, tá? Isso não é uma utopia, tá? Isso é realidade. Quem crê em Deus sabe que está na palavra, isso é realidade. Então, a palavra de Deus, ela tem uma promessa também para nós. Deu uma caída aqui, eu vou colocar de novo, tá? Só fica mostrando a metade do teu rosto, só tá de lado. Ah, é? Só fica aparecendo de lado. E aqui tá tudo preto. Tá gravando. Tô gravando aqui no Face. Bom, gente, vamos lá. Vamos, que daqui a pouco a gente começa esse tópico. Vamos continuar, desculpa aí, tá? A gente tá aqui ao vivo e eu tô fazendo aqui a reunião pelo Zoom. Espera aí, pessoal, voltando, tá? Vamos aqui então. Vou continuar aí, gente. Obrigado aí pela participação. Devemos manter uma vida em separação com Deus. Bom, voltando aqui que a gente está falando, a gente está num contexto da história que precede a grande tribulação, tá? Isso que está acontecendo muita coisa já em Israel, já tem uma preparação para a reconstrução do templo, tá? Isso é uma realidade, isso não é fake news, é só ver nos noticiários, tá bom? A partir de 2018, a gente vê ali, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabelece Jerusalém como capital indivisível de Israel, dá ao povo de Israel uma autoridade incrível, meu irmão. A partir daquele momento que a embaixada dos Estados Unidos entrou em Jerusalém, tá? Quem atacar Jerusalém, tá, vai receber retaliações dos próprios Estados Unidos, tá? Isso vai se cumprir uma palavra em Zacarias, que fala sobre a bomba atômica, tá bom? Está em Zacarias, tá? No último capítulo, isso aí. Eu não vou ler, tá? Mas porque a lição fala de outro assunto. Então, mas eu vou falar uma coisa bem importante que vocês têm que entender. O próprio Jesus nos ensina a manter comunhão com Ele, tá? E a mantermos despertos na sua palavra. Porque aqui está em Mateus capítulo 24, verso 44. Então, tem uma promessa aqui pra gente. No 44 diz aqui: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tá bom? No verso 46 diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Verso 47: em verdade vos digo que porá sobre ele todos os seus bens. Tá? Então, se você não estiver servindo ao Senhor, se estiver fora da comunhão, né, em uma situação irregular, de pecado, de acordo com a palavra de Deus, tá? Não é com o preceito humano, a palavra de Deus. Então, quando chegar nesse momento, infelizmente, você vai ficar nessa parte da grande tribulação. Mas o povo de Deus que serve ao Senhor, tá, será tirado dessa terra, será arrebatado, tá, e vai
estar com Deus, na presença de Deus, tá bom? Não é utopia, lembrando, isso é realidade. A palavra de Deus, ela toda se cumpre. Isso não é figurativo. O próprio Senhor já falou, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. Principalmente nesses tempos que nós vivemos, tá? É uma situação muito difícil que a gente vive hoje. A gente está privado de muitas coisas, mas sabendo que o Senhor está conosco. E como é que sabemos? Quando estamos em comunhão com Ele. Então, por isso devemos manter uma vida de separação do mal. Agora, voltando aqui à lição, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, esses provavelmente, tá, ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo, tá bom? Vale a pena. Aí a gente leu aí Mateus 24, tá? A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram de avaliar a pena manter a linha de separação do mal. Tá? O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Tá? Asaf era no período de Davi, tá? Então, ele escreveu esse salmo. Asaf estava muito indignado porque ele vivia uma vida de purificação, tá? De santidade, e via o povo do mundo, tá? Se prosperando. Só que o que acontece? Então ele ficou perturbado, né? Mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. E foi como? Através da oração, através da busca da palavra de Deus e através da adoração, tá? Até que entrei, olha só, no verso 17 diz aí: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita e guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberá com glória. Tá? Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Em Malaquias a gente tem uma parte bem interessante, viu? Eu quero que você leia, abra aí Malaquias capítulo 3, verso 15. Malaquias respondeu aos que diziam que era ser inútil servir ao Senhor. Em Malaquias capítulo... Eu vou abrir aqui. Tá? Livro de Malaquias capítulo 3, verso 15. Então a gente vê o povo murmurando. O povo estava murmurando. Porque servir ao Senhor não trazia tantas vantagens, né? Aparentemente para aquele povo. Aí você vê aqui, no verso 15, no capítulo 3, do 7 em diante, tá? No 15, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam, né? Aqui a palavra tentam, eles afrontam o Senhor, tá? E mesmo assim escapam. O povo de Deus, ele estava vendo só a aparência, tá? Geralmente, como humanos, a gente vê só a aparência, né? E isso há uma certa dificuldade, principalmente para nós que somos humanos e temos nossa mente limitada. É como eu falei, o crente ele não deve ter a cabeça no mundo, tá? O pé na terra, tá? Porque a gente está no mundo, mas a nossa cabeça está voltada para o céu, para as coisas de Deus. Então aqui o Senhor responde através de Malaquias, né? No verso 16 e 17, então você vai ver qual é o fim deles e qual é o fim do povo que serve a Deus. No verso 16 e 17 diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seus companheiros, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante deles para que
para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Esse memorial é o livro da vida, tá bom? E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis, viu? Aqui, ó, a promessa de Deus está desde o Velho Testamento, tá bom? Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve, tá? E no versículo 18, para encerrar, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, tá? A gente lendo aqui Malaquias faz uma referência também ao livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse, se você analisar bem, tá? É uma agenda, tá? Essa agenda, às vezes, eu vejo mesmo muitos crentes com medo de estudar esse livro, né? Não, vai acontecer muitas catástrofes, guerras, mortes e tudo mais. Mas essa condição que a gente chama da taça da ira do Senhor, ela só vai atingir os ímpios, tá? Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Se você não rejeita a palavra de Deus e quer esse Jesus na sua vida, você então deve buscá-lo, tá? A palavra de Deus fala que aquele que os buscam, tá? Ele não vai jogar fora. Então, você deve buscar o Senhor e através do discipulado, através da leitura da palavra de Deus, tá? Pedir para que o Espírito Santo transforme sua vida, tá bom? Eu estou falando aqui de lado, tá? Eu estou gravando também pelo Facebook. Então, o versículo diz aí, vale a pena servir ao Senhor, tá bom? Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos olhos, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? Qual é a vontade de Deus para conosco, né? A Bíblia diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Já observamos que a santificação significa que uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus. Conforme a palavra, apartai-vos, diz o Senhor, não toquei nada imundo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. O que é nada imundo? Aquilo que desagrada a Deus, tá? É o pecado. Então, isso é o que é considerado imundo. Então, aqui, aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Devemos sempre muito desejar seres agradáveis. 2 Coríntios 5, 9. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses, capítulo 1, verso 11. E guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 1 João, capítulo 3, verso 22. Aqui na parte 4 aqui, tá? E já para encerrar a lição, a gente vai falar aqui. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vossa vontade, conforme a vontade de Deus, perdão. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim servem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, tá? Ele tem plena liberdade. Se você permitir, tá? Ele vai atuar e vai transformar a sua vida, por mais que você ache difícil. E eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. É bíblico, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19 ao 21. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia. Vale a pena servir ao Deus, é o que eu falei aqui, tá? Em Malaquias é essa promessa. Eu também ali também, Jesus também falando sobre isso, tá? Aquele que está servindo o Senhor, que está em comunhão com Ele, que se aparta do mal, não vai
entrar na ira do Senhor, né? Que está registrado ali no livro de Apocalipse. Então, esse livramento vai estar registrado também em Hebreus capítulo 12, verso 15, e o capítulo 15, do 5 ao 23. Então, vigia, tá? Isso quer falar vigia. Andar na presença de Deus. Vigiar é andar na presença de Deus. Então, devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Gente, já está encerrando aqui então a Escola Bíblica Dominical, tá? Eu gravei aqui pelo Facebook, ao vivo. Obrigado pela participação aí de todos. Queria agradecer também, tá? Ao nosso Deus pelas nossas obras. Pai Santo e Eterno Deus, te agradecemos por tudo e por nos ter dado essa oportunidade, Senhor, de alcançar vidas e que a sua obra seja estendida por todo mundo, Pai Santo. Amém. Amém. E às 18 horas tem um culto online presencial também na igreja aí, no setor 4 da Gleba 2, tá bom? Obrigado, é a Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Obrigado, viu?